Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. A gente saiu correndo ali da igreja. Hoje lá a Sara só entoou um cântico, uma Norma orou para a gente pregar. Hoje lá nós estamos com o nosso encerramento da campanha de missões, mas nós louvamos a Deus pela parceria entre essas duas igrejas. Quando a gente precisa, o pastor Gamaliel corre para lá. Quando vocês precisam, a gente corre para cá, porque no dia em que a gente não prestar para servir, a gente também não serve mais para viver. Precisamos servir e servir uns aos outros. Amados irmãos, então nós vamos para o texto sagrado, o qual se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Um texto bastante conhecido, nós não vamos trazer nada novo para vocês. Vamos estar apenas relembrando alguns dos ensinamentos sagrados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre muito bom estar aqui com vocês, viu? Uma pena que quando eu venho o pastor Gamaliel não está, né? Mas é sempre muito bom. Ontem nós estivemos ali em Nova Canaã, na terceira-feira missionária, e foi uma bênção para a glória de Deus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por essa parceria entre essas três igrejas que tem sido bênção, principalmente na vida de vocês, igreja, como igreja, e também nas vidas dos pastores dessas igrejas. Então, Lucas capítulo 7, versículos do 11 ao 17. O texto, ele vai nos trazer aí como epígrafe ou título a ressurreição do filho de uma viúva. Mas todos nós sabemos que esse título aqui, ele foi colocado pela editora, porque a Bíblia mesmo, ela não tem esses títulos. Porque na realidade, essa história que nós vamos contar aqui, bíblica, ela não é sobre o filho da viúva, sobre a ressurreição dele. Na realidade, isso aqui é sobre a história de Jesus Cristo. A Bíblia inteira aponta para Jesus. É Ele o centro. Então, todos encontraram? Leiamos aí. Eu estou com a Nova Almeida atualizada. Se a sua for um pouquinho diferente, mas não tem problema não. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós podemos pensar até que será uma pregação de autoajuda, mas nós não anunciamos autoajuda. Nós anunciamos ajuda do alto. Ajuda que provém do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes, quando nós estamos fazendo uma leitura bíblica, que não é bem um devocional, nós passamos por um texto como esse aqui, e nós não costumamos pegar as minuciosidades do texto sagrado. Nada do que foi escrito aqui foi colocado aqui por acaso. Tudo aqui há uma intencionalidade. Cada versículo desse que você lê, o autor tinha uma intenção
para com os primeiros leitores e também para nós outros hoje, quando nós vamos aplicar esse texto para nós. E quando nós paramos num texto como esse, onde a gente vê sofrimento marcante e depois felicidade, depois alegria, nós paramos para pensar em nossas próprias vidas e naquilo que pode estar acontecendo conosco hoje, ou que poderá vir a acontecer no futuro. E é por isso que nós precisamos ensinar, porque a gente ouve muito hoje um evangelho do oba-oba, do venha e pare de sofrer, deixe de sofrer, e esse nunca foi o evangelho de Jesus. Nós precisamos aprender que o dia mau ele bate na porta de todo mundo, e precisamos estar preparados para isto. Esta mulher aqui, dessa história que nós acabamos de ler, o dia mau chegou para ela. O dia mau chegou. Existem momentos, irmãos, em que a nossa vida, ela parece se transformar em um funeral, um luto. Às vezes a tristeza bate em nosso coração que parece que nós estamos enlutados. Tem dia que, se brincar, nós não queremos nem nos levantar da nossa cama de tanta tristeza. Já aconteceu isso com você? Porque comigo de vez em quando acontece. De vez em quando vem uma tristeza. E isso é normal, porque nós somos seres humanos. Nem sempre, irmãos, nós carregamos caixões visíveis. Muitas vezes nós caminhamos levando sonhos enterrados, relacionamentos destruídos, esperanças frustradas ou um coração que perdeu a alegria de viver. Um coração que perdeu a alegria de viver. Pastor, e isso é normal para servo de Deus? Elias perdeu a vontade de viver e pediu ao Senhor: Senhor, acabou para mim, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Isso é normal. Nós não podemos viver assim constantemente, porque nós temos Cristo em nossa vida e Ele é a nossa alegria. E não há tristeza que possa permanecer em nossos corações para sempre. Talvez alguns estejam aqui exatamente assim, continuam carregando, caminhando, carregando, trabalhando, sorrindo, mas por dentro o coração está quebrado. Às vezes nós olhamos para alguém e nós não conseguimos perceber a tristeza que está abalando o seu coração, porque tem tristeza que só Deus vê. Às vezes nós nos portamos como alguém forte, não queremos demonstrar fraqueza para ninguém, mas Deus, Ele conhece o âmago do nosso coração, e por nos conhecer, é que Ele permitiu que textos como este aqui fossem escritos para que nós pudéssemos tirar lições extraordinárias para o nosso viver. Meus amados irmãos, essa era a situação da viúva de Naim. Se ela era viúva, ela já havia sepultado seu marido, e agora ela está seguindo atrás de um corpo inerte, o corpo do seu filho. Ela está indo sepultá-lo, mas ela não está indo apenas sepultar, apenas enterrar um filho. Ela estava enterrando junto o seu futuro, a sua esperança, porque uma viúva naquela época lá, ela não tinha direitos, e é por isso que a Bíblia manda muito que se cuide de viúva, porque nem toda viúva lá tinha um benefício, tinha filho que pudesse trabalhar para levar o pão do dia a dia para casa. Então essa mulher estava enterrando o seu futuro, sua esperança, ou seja, humanamente falando, tudo estava acabado. E é justamente naquele dia que vai acontecer um encontro extraordinário. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que aqui existem duas multidões
caminhando em direções opostas. Uma acompanha Jesus e a outra vem de lá para cá acompanhando um funeral. No encontro dessas duas multidões, nós descobrimos algo extraordinário. Onde Cristo chega, Ele restaura a esperança onde só havia morte. Cristo restaura a esperança onde antes só havia tristeza, porque Ele é alegria. Jesus veio para nos trazer a maior de todas as alegrias, a salvação da condenação eterna. Isso já é motivo para nós vivermos com um sorriso de canto a canto. Mas quando nós olhamos para isso aqui, nós percebemos, irmãos, que no seu contexto, no capítulo anterior aqui, no mesmo capítulo, versículos anteriores aqui, Jesus havia curado o servo do centurião apenas com uma palavra. Uma palavra havia curado. E agora Lucas, ele apresenta algo ainda maior. Lucas está aqui de forma proposital, de forma intencional, dizendo: se Cristo antes mostrou autoridade sobre a enfermidade, e com apenas uma palavra ele decretou e o servo do centurião foi curado, ele agora está demonstrando autoridade maior, autoridade não apenas sobre a enfermidade, mas agora autoridade sobre a morte. Ninguém tinha esse poder, apenas Jesus, apenas Jesus. Lucas está então construindo progressivamente a identidade de Jesus. Lucas está mostrando para os seus primeiros leitores e para nós hoje que Jesus, ele não é apenas um mestre, ele não é apenas um profeta. Lucas está nos ensinando que ele é o Senhor, ele é o autor da vida. Ele é o único que tem poder para tirar e para dar vida a quem ele quiser. O que também vai nos chamar a atenção nesse texto é que na cultura judaica, os enterros, eles aconteciam no mesmo dia. Eles não tinham essa cultura como nós temos, de querer esperar até 24 horas para sepultar. Hoje nem se espera mais, né? Depois do processo que passa pela Pax, não precisa mais esperar de um dia para o outro. Mas eles sepultavam no mesmo dia. E em alguns casos, sepultavam em apenas horas após a morte ter sido decretada. O corpo era colocado sobre um esquife, um caixão da época, que não era lacrado como esse nosso. Ele era uma maca aberta, onde o corpo passava e no cortejo todos podiam contemplar aquele corpo inerte. Toda a cidade, lamentando, participava daquele cortejo. E o que vai nos chamar a atenção é que as pessoas choravam. Carpideiras eram contratadas para irem chorando, e através do choro das carpideiras, pessoas eram comovidas e começavam a chorar também. E o lamento era muito grande por aquele que estava indo ser sepultado. Então, depois de nós analisarmos o contexto, nós podemos ver que nesse texto aqui, nós vamos aprender 5 verdades transformadoras sobre o toque que restaura a esperança. E a primeira verdade é que o Senhor vê a dor que ninguém percebe. Jesus vê a dor que ninguém percebe. Versículos 11 ao 13. Existe aí um texto que vai dizer assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Quando nós estudamos isso aqui de forma minuciosa, nós conseguimos extrair daqui tudo quanto Lucas queria que chegasse até nós. Então Lucas destaca aqui um detalhe que ele é extraordinário.
Lucas está nos dando uma instrução aqui que eu tenho certeza que vocês já sabem de cor, não é novidade. Não foi a mulher quem procurou Jesus. Mesmo em seu sofrimento, não foi a mulher quem procurou Jesus, foi Jesus quem a viu. Foi Jesus quem olhou para ela. Foi Jesus. Jesus não apenas deu uma olhadela para aquela mulher, Jesus olhou para ela com profundidade. Com tanta profundidade que o texto vai dizer que ele se compadeceu dela, um olhar com profundidade. Porque, irmãos, a graça sempre começa em Deus, nunca pelo homem. Nunca é o homem quem procura Deus, é sempre Deus quem está à procura do homem. Porque Deus nos encontra quando nós nem pensávamos em procurá-lo. Foi aí que ele nos encontrou. Para muitos, aquela mulher, ela era apenas mais uma mulher enlutada, mas para Jesus, aquela mulher era alvo da sua compaixão. Jesus adentrou a aldeia de Naim apenas para encontrar-se com uma mulher que estava com o coração despedaçado. Você sabe o que é isso? O que Lucas está nos dizendo aqui é que Jesus se importa conosco. Ele se importa com a nossa dor. Tanto se importa que ele se colocou em nosso lugar. Foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Aquela cruz era para nós, não era para ele. Nós é que a merecíamos. Irmãos, em meio à multidão, os olhos de Cristo, eles não estão fixos no caixão. Os olhos de Cristo, eles estão fixos no coração despedaçado daquela mãe. Ele está olhando para a dor daquela mãe. E provavelmente naquele momento ali, porque Jesus ele era consciente da sua missão. Ele sabia que pouco tempo depois era ele quem estaria sendo morto e a mãe dele chorando aos pés dele. Ele se compadece dessa mãe. Mas tem algo aqui extraordinário que Lucas coloca aqui pela primeira vez, que me chamou muito a atenção nesse texto. Porque Lucas ele vai utilizar aqui pela primeira vez em toda a sua narrativa o título Senhor. É a primeira vez que ele vai usar esse termo grego, Kyrios. É pela primeira vez. Ou seja, o que Lucas está dizendo para nós aqui, que não era uma simples pessoa quem estava olhando, observando aquela mulher. Era o Senhor soberano, o Deus Criador, inclinando-se para ver uma mulher quebrada, uma mulher quebrantada, uma mulher chorosa. Você consegue entender a dimensão disso aqui? O Deus Criador parando para olhar para a dor de uma pessoa. Ele foi ali por causa de uma pessoa, unicamente uma pessoa. A palavra compadeceu-se, que diz que ele ao vê-la, compadeceu-se dela. E a palavra compadeceu-se descreve uma comoção profunda, algo que vem das entranhas. Ou seja, Jesus realmente, ele sentiu a dor daquela mulher. Foi algo entranhável nele. Aquela dor passou para ele. E é por isso que o texto, ele vai continuar de uma forma bela, aplicando para nós, irmãos. Você pode ter chegado aqui hoje, carregando em seu peito funerais invisíveis. Talvez ninguém tenha percebido o peso da dor que você carrega.
Talvez ninguém tenha visto as suas lágrimas, mas o Senhor as vê. O Senhor vê tudo. O olhar do nosso Senhor, Ele alcança os lugares mais escuros da nossa alma, os lugares que ninguém consegue enxergar. Nenhuma lágrima passa despercebida dele, nenhuma dor humana é irrelevante para o seu olhar, mas ele não apenas vê. O texto vai dizer que ele sente a nossa dor. O Senhor sente a nossa dor e ele se aproxima de nós. Verso 13 ainda, Jesus vai dizer: não chores. Não chores. Quando nós apenas olhamos para o texto, parece apenas uma ordem: pare de chorar, não chore. Ainda mais que nós sabemos que o luto precisa ser vivido. Quando alguém está chorando porque perdeu um ente querido, nós não devemos pedir para que se cesse o choro. Pelo contrário, a pessoa precisa extravasar, precisa viver o luto. Não podemos negar o luto. Então Jesus, ele chega para a mulher e diz: não chore. Essa não é uma ordem fria, como às vezes nós damos para alguém. Não chore. Para que tanta tristeza? Para que tanto grito? Para que tanta dor? Não é. É uma promessa cheia de ternura. Essa frase, não chores, Jesus está falando-a com muita ternura. Ele não está aqui minimizando o sofrimento daquela mulher. Ele está entrando no sofrimento dela. Percebam que Jesus, ele não ministra um sermão para ela. Jesus, ele dá uma palavra de conforto: não chores. Mas por que Jesus falou isso? Porque ele tinha a convicção de que algo estava para mudar. Ele veio ali para mudar aquela situação, como hoje ele está aqui também para mudar a nossa situação. Talvez se você chegou aqui com o seu coração entristecido, ele veio aqui hoje dizendo assim: olha, eu vim para trazer alegria, eu vim para trazer felicidade. Irmãos, assim como em João 11, diante do túmulo de Lázaro, Cristo continua sendo Deus que chora com os que choram. A sua compaixão não é apenas um sentimento. A compaixão de Jesus, ela produz ação. Ele fala, mas ele age. Talvez hoje o Senhor esteja dizendo ao seu coração: eu vi a sua dor, eu conheço a sua luta, acalme-se, não chore, eu cheguei, eu estou aqui. E quando ele chega, ele toca, porque o nosso Deus é o Deus relacional, é o Deus que se relaciona conosco. Ele não é o Deus que está indiferente à nossa dor, não é o Deus que está indiferente à tristeza que às vezes abate sobre nós. Ele está nos contemplando o tempo inteiro. E quando ele chega, ele toca. E o verso 14, o nosso terceiro ensinamento aí vai dizer que o Senhor toca o impossível, porque ele possui autoridade sobre a morte. Irmãos, tocar o esquife, que hoje nós conhecemos por caixão, era um ato impuro, segundo a lei de Moisés. Todo que tocasse no morto, ou até mesmo no esquife, se tornaria impuro perante a lei de Moisés, a lei de Deus. Mas Jesus, ele não se contamina com a morte. Ele toca e ele vence a morte, porque ele é o Senhor da vida. Ele vence a morte. Ele é o Senhor da vida. Quando nós olhamos para essa cena, o Senhor Jesus chegando como autor da vida, tocando o esquife, nós podemos, e eu quero que você pare, que você pense nesta cena agora.
a multidão vindo de lá para cá, Jesus dizendo: não chores, se aproximando do féretro, se aproximando daquele caixão, tocando. A multidão para naquela hora, porque era loucura fazer o que Jesus fez, porque as pessoas que estavam segurando o esquife, elas teriam que passar depois por um processo de purificação, ninguém poderia mais tocar ali, mas Jesus chega lá e ele toca no esquife, ele toca no caixão, a multidão para, e quando a multidão para, o céu se move. Você sabe o que é o céu se mover para resolver uma situação que era impossível ao ser humano? O impossível aqui estava prestes a acontecer. Então Cristo ordena: jovem, eu te mando, levanta-te. Foi uma ordem. Jesus ele não precisou orar. Isso aqui também vai nos chamar a atenção. Ele não precisou orar para que aquele jovem fosse ressuscitado. Ele não precisou de um ritual. Ele não precisou de uma invocação. Foi apenas uma ordem, porque quem estava falando é o Criador da vida. Por isso ele poderia ordenar. E Lucas aqui ele descreve essa cena em poucas palavras, porque o foco não está no morto. O foco está em Cristo. O foco do texto é Jesus. O foco do texto é aquele que falou, porque a morte estava ali para obedecer ao Filho de Deus. Nada escapa do poder soberano de Deus. Irmãos, até o diabo só vai até onde Deus permite. Deus chegou para ele e disse: olha, vá lá, toque em tudo que Jó tem, só não toque na sua alma. Ele foi lá e destruiu tudo, até onde Deus permitiu, mas ele não pôde tirar a vida de Jó, porque até ele tem que se submeter à autoridade divina. Só vai até onde Deus permite. Aplicando para nós, irmãos, o que parece impossível para você, nunca foi difícil para Jesus. Impossível para nós não é nem difícil para Ele. Um casamento, uma família, uma fé enfraquecida, uma esperança perdida. Jesus ele continua tocando onde mais ninguém consegue tocar. E o único toque dele transforma o fim no recomeço. Quantas vezes no decorrer da nossa caminhada espiritual nós pensamos: pronto, eu cheguei ao fim, não tem mais condições de eu prosseguir, e Jesus ele vem ao nosso encontro e com um olhar manso e suave, aquilo que parecia o fim, ele renova as nossas forças e faz com que nós recomecemos, porque ele nos ama, e quem ama cuida, e ele cuida de nós nos detalhes, irmãos. Enquanto nós não estamos vendo, Jesus ele está cuidando de nós. Mas o quarto ensinamento vai nos mostrar aqui, Lucas vai nos mostrar que o Senhor restaura aquilo que parecia definitivamente perdido. Verso 15, Lucas vai nos ensinar que o Senhor restaura aquilo que parecia definitivamente perdido. Cristo não apenas devolveu a vida àquele jovem, percebam que ele restaurou ali uma família, ele restaurou sonhos, ele restaurou perspectivas, ele restaurou o futuro, ele restaurou a esperança de uma mãe, porque ali a mãe não apenas vê o filho se levantar daquele caixão, ela o recebe de volta nos seus braços. O que nós podemos aplicar para nós? O que você perdeu? O que você tem perdido ao longo da sua caminhada cristã? A paz, a alegria, o entusiasmo espiritual, a esperança. Cristo ainda restaura
vidas. Talvez você tenha um familiar que você já pregou tanto para ele. Talvez você sofra. Eu estava falando lá na Igreja Batista Emanuel há pouco, pregando sobre Atos 4:12, que salvação só em Jesus. E eu dizendo que é duro saber dessa exclusividade da salvação e perceber que familiares nossos podem partir hoje para a eternidade sem Cristo. É doído isso, é muito doído, mas o nosso Senhor, Ele continua restaurando vidas. Enquanto há vida, há esperança. Não desista dos seus. Continue em oração, continue pregando para eles, porque o mundo aí fora diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Alguém já leu isso na Bíblia? Não está totalmente desse jeito, mas Salomão, ele quando estava no desespero de vida, em que ele vai dizer sobre não há novidade na terra, tem uma afirmação dele que diz: olha, eu já vi de tudo nesse mundo, e o que é quebrado nunca se conserta. Salomão afirmou isso. Eu esqueci agora o versículo, depois você pesquisa aí para você ver. Mas ainda que o ser humano ele esteja tão distante de Deus, ainda há jeito para ele. Ainda que o seu familiar seja mais torto que aquele pau daquela música do Tchan que diz que pau que nasce torto nunca se endireita, se ele passar pela carpintaria de Jeová, ele sai de lá consertadinho. Deus ainda provê recomeços. Não há nada perdido nas mãos de Deus. Não há nada perdido nas mãos de Deus. O nosso Jesus, Ele ainda devolve filhos aos pais. Quantos relacionamentos entre pais e filhos quebrados? Quantos filhos que não falam mais com os pais? Quantos pais que não falam mais com os filhos? Assim como Jesus devolveu esse filho aqui para a mãe, Ele ainda hoje continua trabalhando, devolvendo filho aos pais e pais aos filhos. Ele continua devolvendo vida aos corações. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que toda restauração verdadeira gera testemunho. Toda restauração verdadeira gera testemunho. Versículos 16 ao 17. Lucas vai nos ensinar que o Senhor transforma dor em testemunho. Então a dor que você pode estar enfrentando hoje, ela se tornará num grande testemunho amanhã. Talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo na sua vida hoje, mas Deus já está vendo você testemunhando lá na frente e glorificando ao nome dEle. Essa mulher não esperava jamais que durante aquele cortejo ela iria encontrar o autor da vida e a sua história teria uma reviravolta extraordinária. Ela estava ali apenas focada no luto, apenas focada na dor, apenas focada no sofrimento. Mas Jesus chegou para transformar a dor em testemunho. Versos 16 a 17. Se você for acompanhar aí, você vai ver que o povo que antes acompanhava um funeral, agora vai espalhar milagre. Você consegue analisar isso aqui? Alguém está aqui acompanhando um funeral, pura tristeza, e para-se o funeral para se espalhar uma notícia de um grande milagre. O cortejo de morte virou então cortejo de glória, porque o testemunho daquela família se espalhou. Onde havia apenas lamento, agora passa a haver adoração. Você consegue entender o que é isso? Sair do lamento para a adoração? Porque quando nós estamos no nosso período de lamento, ainda que queiramos, a
adoração se torna algo escasso para nós, porque nós temos a tendência, somos tendenciosos a ficarmos focados apenas na dor. Nos esquecemos de olhar para a palavra de Deus e responder como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós temos uma tendência a não analisarmos isso, a focarmos apenas na dor. Mas aqui, o testemunho daquela família se espalha, onde havia lamento, agora há adoração. A cidade que chorava, agora glorifica a Deus. Você consegue imaginar uma cidade inteira glorificando a Deus, por causa de uma situação que mudou em questão de milésimos de segundos? Só o tempo de Jesus dá uma ordem: jovem, eu te ordeno, levante-se. Agora, no texto aí, quando nós prosseguimos, eles vão dizer assim: grande profeta se levantou entre nós. Aquele povo ainda não conhecia quem estava ali ao lado deles, operando grandes sinais, e uma das maiores maravilhas que aquele povo pôde ver, contemplar, a ressurreição de alguém. Grande profeta se levantou entre nós. Eles muito provavelmente ali se lembravam naquele momento de profetas como Elias, como Eliseu, mas aqui há uma enorme diferença entre Cristo e entre os profetas do Antigo Testamento. Os profetas precisavam orar para Deus poder fazer alguma coisa. Jesus, ele não precisou orar. Jesus, ele precisava apenas ordenar, porque ele era o Deus encarnado. Ele precisava apenas ordenar. Os profetas do Antigo Testamento, eles eram apenas servos. Jesus é Senhor. Profeta é servo, Jesus é Senhor. Mas aquela multidão ainda não tinha uma real compreensão de quem era Jesus. Mas depois o texto vai discorrendo e eles afirmam: Deus visitou o seu povo. Irmãos, coisa boa é receber a visita de Deus. Coisa boa é saber que Ele está aqui hoje em nosso meio. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, não apenas em alguns dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós podemos afirmar que Jesus, através do seu Espírito, Ele está aqui para mudar vidas. Ele está aqui para mudar cativeiros. Eles afirmam: Deus visitou o seu povo. E esta expressão aponta para a intervenção redentora de Deus. Lucas está afirmando categoricamente aqui que Deus, através de Cristo, estava visitando a aldeia de Naim. Uma aldeia que não tinha visibilidade. Não era uma aldeia rica, não era próspera, politicamente falando, um zero à esquerda. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele resolveu visitar uma aldeia que ninguém queria ir lá. Porque Jesus, Ele não olha para a multidão. Jesus, Ele olha para indivíduo. Ele olha para nós de forma individual. Ele cuida de nós de forma individual. É por isso que nós estamos de pés, porque a graça dele nos sustenta de forma individual. O nosso culto coletivo, ele vai se acabar daqui a pouco, mas o nosso culto individual continuará ao nós sairmos daqui 24 horas por dia. Meus amados irmãos, aplicando então para nós, o milagre de Deus não pode, nunca pôde e nunca pode terminar apenas em admiração. Repito, o milagre de Deus em nossa vida não pode terminar apenas em admiração.
O milagre de Deus em nossa vida tem que nos conduzir à adoração. E o maior milagre de Deus para nós é a salvação bendita em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Já temos motivo para viver adorando. Como aquele louvor que diz: se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Aplicações finais para nós. Nunca considere a sua situação hoje irreversível diante de Cristo. Jamais. Nenhuma situação é irreversível diante dele. O Senhor, Ele vê dores que ninguém percebe. Sabe aquela dor que você sente lá no seu quarto e não quer que nem o seu cônjuge perceba? Jesus percebeu. Ele percebe. Irmãos, a compaixão de Cristo sempre produz ação para resolver aquilo que ninguém mais pode. A compaixão dele vem para resolver aquilo que ninguém mais pode. Aquilo que você olha e que diz, humanamente falando, é impossível que alguém resolva para mim. Se Cristo quiser, basta apenas uma palavra dele e ele resolverá tudo. Irmãos, o maior milagre continua sendo a ressurreição espiritual do pecador. Esse é o maior milagre. O maior milagre não é cura física. Cura física para Deus é algo secundário. O maior milagre é a regeneração, é a salvação do pecador. Quem pertence a Cristo, irmãos, enfrenta até a morte com esperança, porque Cristo já a venceu. Irmãos, eu louvo a Deus quando a gente vai visitar um idoso da igreja que ele percebeu que ele vai partir para a eternidade. E ele, com um olhar sereno, ele olha para nós e diz assim: olha, eu estou pronto para me encontrar com o meu Senhor. Que convicção de salvação, irmãos! Convicção de que Cristo, se Cristo venceu a morte, nós a venceremos também. Um dia estaremos na eternidade com Ele, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais separação, não haverá mais velório, não haverá mais luto, não haverá mais lágrimas. Estaremos lá apenas para adorar aquele que um dia resolveu nos salvar. Concluindo, o culto termina que horas? Então eu estou no tempo. Concluindo, irmãos, Jesus chegou a Naim, preste bastante atenção nisso. Jesus chegou a Naim no dia do enterro. Aí fora o povo tem um ditado, que Deus tarda, mas não falha. O ditado mentiroso. Eu não sei quem foi que inventou esse diabo desse ditado, mas pensa num ditado mentiroso. Jesus chega a Naim no dia do enterro, nem antes e nem depois. Ele chegou no momento certo. É no momento certo também que ele chega ao nosso, que ele vem ao nosso encontro. Ele não vem nem antes e nem depois. Então, qualquer dor que nós estejamos sentindo hoje, se ele ainda não resolveu, é porque ainda não chegou o dia de ele resolver, mas o dia vai chegar. Aguente, porque ele não tarda e ele não falha. Ele chega no momento certo, na hora certa. Ele virá ao nosso encontro. Irmãos, onde todos viam apenas morte, Jesus via vida, ele via compaixão e ele via poder do alto céu para proclamar a ressurreição. Esse mesmo Senhor que ordenou que o filho da viúva de Naim se levantasse, ele caminhou até Jerusalém. Ele foi preso.
ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aquele que levantou o filho da viúva de Naim, ele levantou o filho da viúva de Naim, mas o filho da viúva de Naim voltou a morrer. Jesus, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nunca mais experimentar a morte, porque ele a venceu. Ele derrotou a morte na ressurreição. Ele derrotou a morte. Meus amados irmãos, por isso hoje ele continua chamando mortos espirituais à vida. Jesus continua restaurando corações quebrantados e ele continua reacendendo esperanças. Se Cristo venceu a morte, você consegue vencer a morte? Imagine uma coisa: se Cristo venceu a morte, nenhuma circunstância é grande demais para a sua graça. A graça dele nos basta, irmãos. A graça dele nos basta. Hoje, talvez você esteja como aquela mulher de Naim, mas talvez você esteja carregando um caixão invisível. Pode ser um luto, o medo do amanhã, um pecado que o aprisiona, um casamento ferido, quase destruído, a dor de um fracasso, ou a solidão que ninguém vê. Ou talvez o seu próprio coração esteja espiritualmente morto, mas Jesus, ele está aqui. O texto bíblico que nós apresentamos hoje diz que ele vê, diz que ele sente, ele toca, diz que ele restaura e diz que ele transforma vidas. Então deixe ele tocar o que está morto dentro de você. Deixe ele reacender a esperança, porque hoje pode ser o dia que ele marcou para o seu recomeço. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Saia daqui com esta convicção: o mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele está caminhando entre nós. E por onde Jesus passa, transformação acontece. A sua família será transformada para a glória de Deus e servirá de testemunho para a glória de Cristo Jesus.